Olá, boa noite. Como vocês estão? Hoje é aquela nossa oportunidade de falarmos sobre as práticas de mindfulness. O foco ainda é dor crônica, né? Nós vamos falar um pouquinho da dor crônica, especificamente da fadiga, do cansaço, né? E como as práticas de atenção plena, né? Como nós estarmos conscientes colabora aí para o manejo da própria fadiga. Vou chamar a minha amiga Gisele Sato, ela já está nos esperando. Chegando. Vamos lá. Olá, boa noite, Márcia. Oi, Gi, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia, tudo bem. Então, tá bom. Animadíssima para trazer aqui os nossos saberes e compartilhar, né? Principalmente compartilhar. É o que eu acho, né? Eu acho que é uma oportunidade de levar informação, levar saber, levar, né, possibilidades para as pessoas, né, que nunca ouviram falar, né, para as pessoas que não conhecem, né, e se conhece, conhece um pouquinho mais, né, então acho que é uma baita oportunidade. E aí nós marcamos às 19, a gente espera mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho, coloca para compartilhar. Sim, já está compartilhando, né, Zilda? Assim que terminar, a gente vai realmente compartilhar com mais gente, né? Mas É, agora está aberto, qualquer pessoa tá pode bem, se ir. você quiser, peraí, como que é? Zilda? Na Zilda, desculpa. Aí você clica no aviãozinho ali da direita e compartilha com quem você quiser. Sinta-se à vontade. À vontade. À vontade. Boa noite, Hélio. E aí, como está no Rio de Janeiro? Calor? Maravilhoso, né? Apesar de tudo, é a cidade que eu sou apaixonada e, para mim, na minha opinião, assim, sou suspeita, mas eu amo. Rio de Janeiro é samba, Rio de Sim. Janeiro é Fazendo, movimento, fazendo clima. Clima hoje. tá Calor? gostoso, tá muito bom. Ah, tá. Então tá igual aqui. Tá agradável. 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 Bom, a gente vai dando uma introdução, né, para respeitar também os horários, as pessoas que entram, né, às 19. Meu nome é Márcia Paviani, eu sou psicóloga clínica, instrutora de mindfulness e compaixão para a saúde, né, e também para o estresse. E eu e a Gi, né, nós nos conhecemos aí numa formação, na formação pela Breathworks, e desde lá, né, a gente, uma foi com a carinha da outra, e fazemos algumas parcerias juntas, né, Gi? Quer se Sim, apresentar também? Um pouquinho, foi brevemente? rápido. Eu sou Gisele Stato, também professora de Mindfulness e Compaixão para a Saúde, professora de filosofia, líder em consciência sensorial e fazendo aqui o que eu mais amo, que é realmente compartilhar os saberes, oferecendo o meu melhor para que as pessoas, né, venham despertar com a gente. Bom, e aí semana passada nós fizemos uma introdução falando um pouquinho sobre dor crônica, né? O que é, o que não é, tem aí salvo, né? E aí nós decidimos fazer uma espécie de episódios, né? Falando um pouquinho, destrinchando esse tema. E hoje a gente vai falar sobre o cansaço, a fadiga, né? A fadiga que ocorre tanto para quem tem dor crônica ou para quem tem totalmente, está ligado totalmente aí no piloto automático, né? Níveis de estresse elevado, enfim, que vai esbarrar no cansaço ou na fadiga. Antes de falar propriamente dita aí quando a gente chega, né, no momento fadiga, vale lembrar que dentro dos conceitos, né, que nós trabalhamos muito nos cursos, né, Gi, a gente começa falando um pouquinho do sofrimento primário, a gente fala do sofrimento secundário, onde
o sofrimento primário é o que já está instalado, é o que já está ali, é o que nós estamos experimentando. E o mindfulness vai atuar no secundário, que são, de repente, nossas interpretações, nossos pensamentos, né, as emoções que surgem diante de uma interpretação de uma dor ou de um desconforto. Dando aí, né, continuidade a isso, nós, seres humanos, fomos muito treinados a ter desenvolvido aí muito o nosso modo fazedor, que a gente fala, né? Nosso modo fazer, nosso modo de buscar soluções, nosso modo de o que eu faço para me livrar disso, inclusive do sofrimento, inclusive da dor. Então, quando nós estamos, vou dar uma resumida, tá? Quando nós estamos muito no piloto automático, nós vamos muito para a questão mental, fica muito ruminando ou presos em pensamentos, como eu me livro dessa dor, como eu me livro dessa ansiedade, como eu me livro desse desconforto. O que eu tenho que fazer para me livrar? O que eu tenho que fazer para não sentir? Né? Então, o caminho aí, o mais, vai nos trazer a modo sentir, modo experiencial, modo vamos experimentar ficar um pouquinho com esse desconforto de uma forma leve, possível, aprendido, treinado, com muito autorrespeito e muita autocompaixão, muita gentileza com esse processo da aceitação. E aí, a gente começa também, a gente tem um momento aí do nosso curso, que nós falamos, né, Gi, que é o nosso, como se diz? Nossa cereja do bolo. Cereja do bolo. É quando, na metade do curso, a gente começa a comentar sobre a possibilidade do esforço equilibrado, né? Então, nós vamos falar hoje sobre esforço equilibrado ou pacing, né? Que a gente chama da cereja do bolo do nosso curso. Mas, antes disso, a Gi combinou de dar uma pausa aí para o nosso fim da segunda-feira, uma pequena prática, para quem, né, estiver aí conosco, para quem já praticou, para quem nunca praticou, algo muito possível, né, Gi? Exatamente. Vamos fazer um aterramento, né? Aterramento para a gente também compreender um pouquinho, né? O pacing, que é o esforço equilibrado, ele fala muito sobre, ele traz essa compreensão do corpo, como nós estamos, do organismo, como ele está agora. Então, o primeiro passo é sempre entrar em contato com o corpo. Será que eu estou com muita energia, super ativa, acelerada, ou será que eu estou sem nenhuma energia? Como nós, agora, vamos entrar em contato com o nosso organismo, com essa energia, que é a energia que funciona aí o corpo. E por que o movimento? Porque quando nós estamos, muitas vezes, né, com dor, ou sentindo os sintomas da fadiga e da dor crônica, nós temos essa tendência ou de fazer tudo correndo, ou de parar tudo, soltar, largar. Então, nesse primeiro momento, eu vou convidar vocês a, através do movimento, entrar em contato com o organismo. E como é que nós vamos fazer isso? Eu convido vocês a, nesse momento, entrar em contato com o local onde você está sentada, ou deitada, ou em pé, como você preferir, de olhos abertos ou fechados. O meu convite, principalmente, é que você venha de coração aberto, trazendo a curiosidade, como se fosse a primeira vez que você está fazendo essa prática. Simplesmente atender o momento presente e entrar em contato com o corpo e com a sua respiração. Então, nesse momento, eu te convido a encontrar esse espaço confortável,
a ficar da forma como você se sentir mais confortável. Lembrando que não tem certo nem errado, a maneira como você respira, a maneira como você se movimenta é do seu jeitinho. E com muita tranquilidade, gentileza, eu te convido a utilizar uma das mãos, a que você preferir, e suavemente colocar a outra mão no pulso, permitindo que essa mão ela sirva assim como um apoio. Então, nós vamos inspirar e fazer esse movimento muito tranquilo de rotação. Muito tranquilo. Inspirando e lentamente fazendo essa rotação. Ah, não consigo. Faz do seu jeito. Faz na intensidade que der. Faz como for possível. A respiração conduzindo o movimento. Então, você inspira e conduz o movimento. E você pode observar a tendência a fazer talvez de forma mais rápida ou quase sem perceber, ou talvez bem pequenininho. Observa se é possível soltar os ombros. Nós também temos a tendência a contrair a musculatura dos ombros, do pescoço, e se é possível soltar. Soltar o peso do pescoço, soltar os ombros e fazer o movimento. Inspira, faz o movimento de rotação. Ah, sente vontade de fazer para o outro lado. Tudo bem, vamos lá. Observa se a forma como você gira para outra direção é a mesma, se existe alguma dificuldade. Observa como estão os seus ombros, seus braços, o cotovelo. E como estão os seus pés nesse momento. Se é possível soltar os pés, se é possível soltar os dedinhos dos pés. Calcanhar, o tornozelo. Cansei. Quero trocar a mão. Tudo bem. Vamos lá. A outra mão, servindo de apoio, com muita gentileza e cuidado. Observa, só observa. Como está a sua respiração nesse momento? Sem criticar, sem tentar ajustar, só observa. E agora a gente pausa. Pausa. Se quiser, se for possível, se tiver, estiver confortável, fecha um pouquinho só os olhos por alguns instantes. E sente o seu organismo. Sente o que o seu organismo está te pedindo nesse momento. Se é para soltar ainda mais o corpo, algum ajuste, se é possível soltar o quadril, se é possível soltar os joelhos, os pés, se é possível confiar o peso do seu corpo à gravidade. Descansa. E descansar por alguns instantes. Sente o corpo, a respiração, sente como está a sua cabeça. Se existe algum peso extra, e se é possível soltar, relaxar, descansar. E agora sim. Estamos descansando na nossa respiração, prontinhas para ouvir agora a continuação da nossa live com a Márcia Pavilhão. Obrigada. Ah, muito bom, Gi. Dá uma desacelerada, uma quebra, né?
Eu sou muito fã, né, dessas pausas, muito fã. A gente sente, né, no corpo como a gente tem esses benefícios. Bom, falando um pouquinho, a live é breve, né? Falando um pouquinho do ciclo, é um ciclo, né? A gente fala no curso como esse ciclo, o ciclo às vezes da exaustão ou da fadiga, acontece. Então, aonde que tem o ciclo, é onde que entra o mindfulness, onde entra os benefícios do mindfulness, ou da atenção plena, né? Então, quando nós estamos no modo acelerado, no piloto automático, nós temos uma tendência a fazermos atividades, né, movimentos, sem perceber, né, sem perceber o corpo, sem perceber a respiração, sem perceber o nosso estado, né, integral, e a gente só vai. Então, vamos imaginar um exemplo clássico, isso acontece, eu vou dizer, com a maioria das pessoas. Se tem alguma dor, por exemplo, né? Então, a pessoa tem uma dor no ombro, e aí ela tem a dor, ela trata aquela dor, a dor ela dá uma suavizada, e quando ela dá uma suavizada, quais os pensamentos, né? Qual a forma de interpretar aquela suavizada? Nossa, estou bem hoje. Ah, então eu vou fazer uma faxina. E aí aquela faxina que começa às 7 da manhã, ou vai pintar a casa, ou vai fazer qualquer outra atividade que leva, onde a pessoa acredita, ou já que eu estou bem, uma dor, ou um estado emocional bem, enfim, a pessoa considera, e até um raciocínio até faria sentido, né? Estou bem, estou com boa energia, estou legal hoje, vou pegar essa parede, começa a pintar às 7 da manhã e a pessoa vai terminar às 11 da noite sem um mínimo de pausa, uma compensação da coluna, ou compensar o movimento, só vai. Isso é extremamente comum, né? Então, eu ainda comento, né? Às vezes a gente comenta, a pessoa fala assim, ah, você acha que não tem? Imagina, não tem tempo para isso, não. Eu só vou, só vou, só vou. E aí a pessoa, nesse estado, né, que entra o ciclo como se diz, do hiperativo, que cai para o hipoativo. Aí acorda no outro dia cheio de dor, vai tomar um monte de analgésico, vai ficar com o humor rebaixado, mal-humorado, e aí está instalado um ciclo, né? O ciclo da fadiga ou da exaustão, enfim, extremamente comum. Eu estou falando aqui, acho que várias pessoas, ou lembro de pessoas que praticam isso, ou, né, nós mesmos já praticamos em algum momento. E aonde que entra o mindfulness, né? Onde que entra o mindfulness para colaborar com a quebra desse ciclo? A consciência, né? Então, quando a gente vai aprender mindfulness, um dos tripés aí que a gente desenvolve é essa postura de autocuidado, né? Autocuidado compassivo. A gente começa a meio que fazer as pazes com a gente. Cada um tem tempo, cada um vai ter um tempo e um processo. Mas o autocuidado, essa gentileza, ela começa a despertar. No começo, às vezes, até parece, como que fala? As pessoas parecem que, isso aqui eu estou me enganando. Não, isso aqui não combina muito comigo. Mas a gente vai incentivando, a pessoa vai desenvolvendo essa habilidade do autocuidado. Então, quando a gente pensa em autocuidado, a gente começa a experimentar a consciência, né? A consciência, como a Gi gosta de falar, eu gosto também desse nome, né? Organismo. Nós somos um organismo. Então, quando a gente nota a nossa respiração ou o nosso corpo, ele está nos sinalizando o tempo todo como nós estamos, né? Então, aqui nós não estamos nem procurando, como se diz, buscar o que está agradável ou o bem-estar. A gente está se reconectando com o que estiver presente ali. E quando nós ficamos conscientes, nós começamos a fazer escolhas. Então, o pacing ou o esforço equilibrado, que é interessante até, porque a gente faz meio que uma tabelinha, a gente faz meio que umas anotações para até perceber aonde que eu gasto mais, que postura que aumenta a minha dor, que elementos do meu dia a dia que colaboram, tanto para aumentar a minha dor, quanto para neutralizar, ou até melhorar.
né? Então, por isso que a gente fala que é a cereja do bolo, né? Porque ele acaba sendo autoconhecimento, né? A gente está ali meio que se autoconhecendo e percebendo coisas que, se tiver no automático, passa batido. Fácil, muito fácil, né? Então, o pace, então essa busca do esforço equilibrado, nós aprendemos tanto no momento que a gente faz movimentos conscientes, que a gente vai levar essa consciência para o respeito, né? Até onde vai meu limite. Então, a gente vai começando a treinar. Eu vou fazer esse pequeno movimento simples, mas é um movimento que vai me trazer um movimento, uma consciência corporal, pelo simples movimento, até onde vai o meu limite ou até onde eu estou extrapolando, por exemplo. E isso vai introjetando, vai virando um aprendizado, né? Nós vamos aprendendo a respeitar os nossos limites, através de práticas da meditação, o movimento consciente, a autoconsciência, o autocuidado, e eu garanto que quando a gente desperta essa gentileza com o nosso corpo, a gente começa, sei lá, eu dei o exemplo de pintar, de pintar a parede. Eu vou pintar um pouco, mas eu já vou perceber antes da dor se instalar. Isso antecede, essa consciência antecede antes, por exemplo, do meu braço começar a doer. A gente começa, através das anotações, a perceber em que momentos iniciaria essa fadiga, né, esse cansaço. Então, a gente não vai esperar estar cansada para quebrar o ciclo. A gente antecede essa pausa. E aí, onde está o nosso grande ganho, né? Porque quando a gente começa a antecipar uma possibilidade de cansaço, ou de fadiga, ou até de fadiga crônica, a gente tem o manejo da dor, manejo do estresse, né? E onde a gente vai se aproximar um pouquinho mais de qualidade de vida. Então, o interessante o nosso corpo está nos sinalizando o tempo todo. Antes de eu entrar no cansaço excessivo, ou na exaustão, ou na fadiga, nosso corpo já estava dando sinalzinho ali há muito tempo, só que como nós não estávamos prestando atenção, a gente, né, embarca no piloto automático e vai, né, esbarrar lá no ciclo da exaustão. Então é isso, né, com as práticas da atenção plena, e bem quando a gente chega nos movimentos conscientes, vai nos despertando para essa pausa, para esse gerenciamento aqui da fadiga. Imagina, né? Então a gente aprendendo a diminuir a fadiga, então vai melhorar tanto a dor quanto o humor, né? Porque a fadiga crônica, o estresse crônico, né, vai impactar na nossa dor, nossa qualidade de vida, nosso sono, nosso humor. E quando a gente começa a notar essa possibilidade antes dela se instalar, é um baita ganho, né? A gente fala que é um baita ganho e o humor também melhora, né? Que humor? Normalmente a irritabilidade, a angústia, a tristeza, né? Porque quem convive muito com dor, ou mesmo fadiga, ou qualquer desconforto, entra de uma forma tão cega, às vezes, num ciclo, que não consegue saber por onde começa, né? Por onde eu começo, né? A quebrar esse ciclo. Então, hoje a gente queria falar um pouquinho do pacing ou do esforço equilibrado, onde nos cursos a gente dá o passo a passo, a gente ensina como fazer essa tabela, as anotações, as práticas indicadas para esse aprendizado acontecer, para esse aprendizado ficar condensado aqui, né? A gente fala no nosso organismo, né? Que é endógeno, né? De fora para dentro, de dentro para fora. Então, isso é muito bem treinado, bem explicadinho. Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou ir pensando na pergunta para a gente falar no final. Também é uma boa estratégia, né? Vai pensando na pergunta, anota a sua pergunta e no final a gente pode responder. Uhum. Ótimo. Bom, então, a gente faz mais uma prática? Vamos oferecer mais uma? Sim, isso é muito interessante, né? Quando você fala sobre o esforço equilibrado, ele ser um treinamento, porque ele é um treinamento.
E como todo treinamento, ele requer o quê? Dedicação, aquela vontade, né, de aprender. Ele não é simplesmente uma técnica, ele é uma estratégia e também um estilo de vida. Porque no começo, quando eu comecei, lá mesmo, no começo, quando eu comecei, foi horrível, mas quando eu comecei a prática de mindfulness, né, e conheci o esforço equilibrado, pace, mudou completamente a minha vida. Se eu não conseguia subir uma escada, eu aprendi que eu posso subir cada degrau no meu tempo. O tempo dos outros não importa. O meu tempo para subir uma escada é o que importa. E também quanto tempo eu preciso descansar entre um degrau e o outro. Eu gosto muito de mostrar exemplos para a pessoa compreender. Por exemplo, esse copo aqui. Eu preciso beber essa água. A fadiga, quando ela é uma fadiga intensa, às vezes a gente não consegue nem levantar o copo. Quem conhece a fadiga sabe disso. Por quê? Desmotivada, triste, sem energia. Uma ilusão que a gente tem é que quando a gente está sem energia, a gente precisa ficar paralisado assim, ó. E Vidyamala Burt fala, todo corpo precisa de movimento, porque a respiração já é movimento. A respiração é energia. Então, o copo está aqui. Inspira, vem trazendo. Ah, não aguentei. Não aguentei. Pausa. Respira. Tenta novamente. Ah, não aguentei. Pausa. Sente o corpo. Sente o organismo. Como é que está a sua respiração? Como é que está o coração? Observa o pensamento. Ó. Não vai conseguir. Isso é bobagem. Você está com fadiga, não vai conseguir. Pensamentos não são fatos. Foi pensamento. Ah, agora é minha vez. Respiro. Olha o copo, já está mais pertinho. Respira. Essa é a prática. Essa é a prática de mindfulness. Eu estou bebendo água em atenção plena. Essa é a pausa, de repente, que eu preciso para me reconectar com o corpo. E nesse momento mágico, como diz Vidyamala, eu tenho certeza de que eu estou viva, que eu estou respirando e que eu posso, de algum modo, do meu modo, me movimentar, que eu posso me reconectar com a minha respiração, que eu posso restabelecer a minha energia e minha força. Então, eu escuto muito, eu estou com fadiga e eu não tenho energia nenhuma. Peraí, calma. Você está viva, você está respirando. Você tem energia. Se você está respirando, você tem energia. Respira, entra em contato com a sua respiração e faz pequenos movimentos. Não começa achando que a vida acabou, que você está ali. Até quem está acamada, quem está em cuidados paliativos, quem não consegue realmente ter uma respiração maravilhosa, que são as pessoas com fibrose, asma, são minhas alunas. Vamos lá. Manda energia para esse corpo. Respira. Faz um movimento pequenininho, ó, pequenininho. Se toca. Você viu que eu me toco o tempo todo? O tempo todo eu me toco. Eu toco meu corpo porque ele está doendo. Eu estou transmitindo para o meu corpo que está tudo bem. Calma, está tudo bem. Está tudo bem. Não precisa entrar em pânico. Calma. Calma, corpo. Calma. E pronto. Ali, nesse momento, também para mim é mágico, me reconecto. Então, a pausa, a prática de hoje, bebe sua água em atenção plena, no seu tempo, como você conseguir. Entre em contato com o seu organismo, com a sua respiração, e venha aprender.
Sem conhecimento, sem treino, a gente não consegue nada, tá? Não adianta, não existe fórmula mágica. Existe estudo, educação e dor. Educação é isso, a gente aprende. E agora, convido vocês a fazer mais uma respiração para a gente prosseguir com a marcha paviana. Eu adoro as práticas. Bom, eu acho que no total, a mensagem central era essa, né? Por que as práticas de atenção plena colaboram para a quebra do ciclo da exaustão, né? Ou da fadiga. Tem um comentário aqui, é bem interessante, da Caroline. Ó, tô nessa vibe. 3 dias em velocidade. Ó, Caroline, eu tava lendo. É assim. É unânime que você está escrevendo, né? Tô nessa vibe. 3 dias em velocidade 120 por hora e hoje cama. O dia quase todo. Preciso fazer esse equilíbrio, pois não sou Mulher Maravilha. Apesar de ter nascido em 84, né? Nos anos 80. KKKKK. Então, Carolina, é isso, né? Então, é o que a gente, né, tanto na prática clínica quanto nos grupos, né? É unânime que você está falando, né? Então, a gente fala, né? Nós somos multitelas, né? O mundo exige tudo para ontem, e a gente entra no piloto automático, a gente entra nesse modo, deixa eu fazer isso enquanto eu estou bem, né? E aí chega o final do dia, no outro dia, analgésico, remédio para dor, e cama, e enfim, que é a exaustão. E quando a gente começa a notar isso, né? E a gente já começa, Carolina, a gente começa a ter um carinho pela gente, a gente quebra esse ciclo, né? Então a gente começa a quebrar esse ciclo. Então, é isso para qualquer situação, tanto para estresse quanto para dor, né? E bem-vinda, então, né? Vamos aprender, né, Caroline? Vamos aprender Eu a queria quebrar, né? perguntar também, Márcia, para a Caroline e para as outras pessoas que estão assistindo, se quando ela entra nesse piloto automático e do sobreesforço, que nós chamamos de sobreesforço, se ela nota a ansiedade. E se é possível, da próxima vez que isso acontecer, ela entrar em contato com o corpo, colocando uma das mãos aqui, ó, na altura do coração, notando onde está a sua respiração. Se ela está muito aqui em cima, se ela está no meio, se está mais embaixo, e notar isso. Porque quando nós estamos ansiosos, nós fazemos isso. Nós queremos fazer mais, 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 mais. E aí o corpo ele não suporta. E aí ele trava. Ele é inteligente. O cérebro ele é inteligente. E, Márcia, como é que é quando a gente está nessa vibe, como a Carolina falou, de fazer, 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 o cérebro, por que o cérebro não responde? Por que ele não para a gente de imediato? Porque ele está gostando de alguma coisa, né? Márcia sabe falar isso muito bem. Ele tá no modo fazer porque ele tá dando conta, o corpo, né? Entre aspas, ele tá dando conta ali. Mas é onde, isso também acho que é sensacional para o gerenciamento de estresse, né? Então a gente vai dando conta, como você citou, Mulher Maravilha, né? Vou fazendo 1001 atividades, vou achando que estou dando conta. Então ali está liberando a questão mental, emocional, fisiológica, neurobiológica, corporal, muscular, né, corporal, muscular. Então, é um todo ali, a gente fala, né, em ebulição, aquele corpo ali dando conta até que cada caso é um caso, né? A pessoa começa a ter uma dorzinha aqui, uma gastrite ali, né? Uma dor crônica ali, uma enxaqueca, enfim, e o corpo já começa a sinalizar, né? E é onde ele começa, de forma muito inteligente, a querer pausar. Então, nós fomos programados para buscar soluções, né? Para pensar, para resolver problemas, porém
temos limite. Temos limite. E realmente não somos mulheres maravilhas, né? Somos maravilhosas. Mas aquela Mulher Maravilha, ela cansa. E é muito bom porque ela cansa, dá sinal, porque, né, onde a gente vai se cuidar, o autocuidado, né? A gentileza conosco, né? Então, tem momentos que a gente vai falar, não, aqui não, pera, aqui, já fui até aqui, meu limite. A partir daqui eu vou pôr minha perninha para cima e descansar, né? Mas a nossa cabecinha, ela vai nos alertar do tipo, não tenho tempo, estou com tempo curto, e se eu não fizer isso agora, não, né, não, eu vou, sei lá, não vou ter tempo, o tempo está curto, é correria, não vou deixar para... Então, pensamentos autossabotadores, eles são campeões de audiência, né? Então, assim, quando a gente sugere pequenas pausas de 1 minuto, já é um sacrifício, que as pessoas, não, mas eu estou lá na correria, não posso parar, você não está entendendo, eu não posso parar, não, você não está entendendo, você não está entendendo como é meu dia, eu estou entendendo, mas aí a gente percebe o quanto os pensamentos vão gerar aí um comportamento de, depois eu pauso, depois eu paro, depois eu vejo minha respiração. Depois, espera aí, amanhã eu vejo isso. Aí hoje eu estou muito corrida. Não, hoje eu tenho que dar conta disso. E por aí vai. Né? Então é muito familiar aí esse modelo, né? Esse modo de funcionar. E aí a gente vem, né, ao contrário, né, ensinando essas ferramentas para, para melhorar a nossa saúde mental e emocional. E, consequentemente, integral, né? Porque vai atingir toda a nossa nosso corpo, né? Isso. E vamos Acho que é convidar isso, as beijinhos. meninas também, as pessoas que vão assistir, as pessoas que estão assistindo e também as que irão assistir, que a gente entende que hoje, né, nós estamos resgatando esse, as lives, porque nós sentimos essa necessidade de reconectar, de trazer a comunidade com uma força. Hoje a gente fala muito sobre rede de apoio, mas a comunidade é um espaço onde nós podemos nos sentir também, cada uma de nós, um pouquinho, ou muito, dessa força, uma participando junto com a outra. E é tão importante, mas tão importante, que nós temos um conceito no nosso programa sobre isso, a importância de estarmos conectadas. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, nós vamos oferecer um workshop, né, sobre esforço equilibrado. Coloca aí nos comentários esforço equilibrado, e nós vamos entrar em contato, vamos enviar as informações, né? E a gente vai ter o maior prazer também em responder as perguntas que forem surgindo. Se alguém ainda tiver alguma pergunta sobre o tema, né? Tem que mais 2 minutinhos a gente consegue, Márcia? Com certeza. Aproveitando amanhã, eu convidei a doutora Nancy Huang, ela é pesquisadora do sono, é uma neurologista, pesquisa as práticas de mindfulness e os benefícios para o sono, tá? Então, amanhã às 20 horas, nós vamos falar também um pouquinho, tá? Sobre os benefícios, né, do mais para o sono. Então, nada melhor que uma neurologista para colaborar, né, com essas informações. E fique à vontade também para sugerir, né, outros temas, né, eu e a Gia, a gente ainda vai fazer, né, nós vamos ainda fazer outra live com ainda o tema dor crônica, fadiga, né, a gente ainda vai fazer um terceiro momento e Sim. aberto aí para novos temas, tá, que eu acho que é bem legal essa oportunidade de, né, a gente parar em meia horinha no Instagram e levar algum conhecimento. E acho que é isso. Acho que ninguém quer fazer uma pergunta. Se quiser depois, fica à vontade. Entre em contato, nós no privado também. Você sabe que eu recebo muitas perguntas no privado? Boa, Muitas. E é boa. muito bom, né? Poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então, não se acanhem, enviem perguntas. A gente adora perguntas. Ajuda muito. Olha a Cássia. Boa noite, Cássia. Beijão. Flavinha, Casinha.
Muito bom, pessoas legais. Então, quem entrou agora, a gente vai deixar salvo, tá? A gente vai deixar salvo e qualquer dúvida depois é só perguntar pra gente. Ótima noite, ótima semana para nós, né? Cheia de coisas boas. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gi. Tchau.